Estamos entrando para o nosso segundo dia do desafio Glow Up em 33 dias. Estamos estudando o livro As 33 Marcas da Maturidade e outros ensaios. Bora entrando! Sejam bem-vindos ao nosso segundo dia de live. E a live de hoje tá assim, daquele jeito. Bora entrando, pegue um copo de água, pega papel e caneta para anotar, né? Boa tarde, Drica. Boa tarde, Marielle. Boa tarde aí a galera que tá entrando. Compartilhem essa live para que mais pessoas possam participar também. E o Instagram, ele só entrega para mais pessoas quando tem esse engajamento, né? Quando você compartilha, quando você clica no coraçãozinho aqui embaixo para curtir. Então vamos lá. Esse segundo dia vai ser assim uma live mais profunda, né? Boa tarde, Rosalina, para fazer a gente pensar mesmo com relação a algumas coisas sobre a nossa vida. Boa tarde, Késia. Obrigada, Jéssica. Bom, gente, o tema do segundo dia do desafio é que uma pessoa madura, a segunda marca da maturidade, é que essa pessoa possui um senso de realidade objetiva. Obrigada, Simone. O que é esse senso de realidade objetiva? É aquela pessoa que ela vive mais a realidade do que os pensamentos que ela cria na mente dela. E quando a gente pensa assim... Vocês estão me ouvindo direitinho? Só pra gente confirmar aqui antes de continuar, porque ontem o áudio estava ruim, né? Vocês estão conseguindo me ouvir? Só fala aí nos comentários. Sim, né? Beleza. Então, é óbvio a gente pensar assim... Ah, mas é claro que eu vivo... que o senso de realidade, né? É claro que eu tenho que viver aquilo que é real e não que a minha mente imagina, né? Isso parece muito óbvio. Mas o fato é que não é assim. Na prática, a gente vive muito mais fazendo as coisas que a gente acha que tem que ser, como a gente acha que tem que ser, do que... Ah, beleza, que bom que vocês estão ouvindo bem. Do que como elas realmente são. E aí a gente tem principalmente nós, né, que somos cristãos, a gente sabe que a nossa vida é guiada por Deus e que a gente tem que querer ser parecido com Ele, né? E quando a gente fala em querer ser igual a Deus, muitas vezes a gente deturpa esse ser igual a Deus. Muitas vezes você quer ser Deus, né, e nem sabe. A gente quer ser Deus e nem sabe. E aí você pode pensar, Gési, mas é bom querer ser como Deus, é bom querer ser como Jesus, né? E realmente é. Beleza. E realmente é quando as virtudes que a gente quer adquirir, no caso, a paciência, a temperança, ser como Jesus foi. Só que querer ser como Deus, que a gente quer muitas vezes, é no sentido de querer controlar todas as coisas. Nós temos, principalmente nós que somos mulheres, a gente tem sim um senso de percepção das coisas, uma mente um pouco mais aguçada, né? Aquela esposa que ajuda o marido a solucionar um problema ali que ele não sabe, mas ela com muita sensatez vai lá e ajuda. Então a gente tem uma percepção aguçada das coisas e acha que por isso a gente pode controlar todas elas. Que na verdade a nossa opinião vai ser mais importante, porque de fato quem sabe daquilo ali somos nós, né? Sou eu que sei resolver, sou eu que sempre tô certa, sou eu que, né, quero ter o controle de tudo. Por mais que você ache que não, sem perceber, você vai levando a sua vida querendo ser como Deus, mas nesse sentido de controlar todas as coisas e vai deixando de lado o querer ser como Jesus, naquele sentido de desenvolver as virtudes que a gente de fato precisa desenvolver, as potencialidades, né? Da paciência, né? De saber ouvir mais as pessoas. Então, quando algo te frustra, uma perda repentina, né? Um luto por alguém, um luto por um emprego que você perdeu,
né, um ente querido, tudo que lhe contraria, você pensa assim, que se fosse você, se você fosse Deus naquele momento, você teria feito diferente. Você teria evitado que aquela pessoa passasse por aquele sofrimento. Você teria evitado que os problemas do mundo fossem assim. Ai, mas se eu fosse Deus, eu não deixaria isso acontecer. De um modo geral, pode ser que você não pense diretamente dessa forma, no sentido de dizer, eu jamais vou ter coragem de dizer que se eu fosse Deus, né? Mas no fundo, aquilo lhe atinge tão profundamente que você pensa assim, se eu tivesse como, eu evitaria isso. Só que a natureza, ela continua acontecendo, as coisas que acontecem na nossa vida, elas continuam acontecendo independente de nós. Independente do que nós pensamos, independente do que nós somos. No fim das contas, a vontade de Deus, ela vai ser sempre perfeita. Então, quando algo fora do controle da nossa vida acontece, existe um sentido por trás daquilo. E aquela é a realidade que está acontecendo e é aquilo ali que a gente precisa aceitar, né? Nós não teremos o controle de tudo. Então, essa é a doença doença entre aspas, que o nosso espírito humano, ele sempre tenta fazer, que é ter o controle de todas as coisas, que é querer ser como Deus no sentido de controlar todas as coisas. Desde o pecado, quando a serpente influenciou Eva, né, a comer sobre o fruto proibido e tal, ela comeu porque ela queria, né, ser como Deus. E muitas vezes nós temos esse desejo de querer controlar todas as coisas. Então, uma forma de você conseguir mudar a realidade é aceitar a realidade como ela é. É por isso que o autor fala aqui, a realidade do mundo é objetiva. As nossas reações a ela são subjetivas. Então, o imaturo, ele tem dificuldade para discernir quais são as coisas que estão sob o seu controle e quais são as coisas que não estão sob o seu controle. Então, a nossa mente, ela tem uma capacidade de ficar criando coisas o tempo inteiro. Então, por exemplo, nos relacionamentos, né? Muitas vezes, acontece uma situação que você não gostou, mas que estava fora do seu controle, e você achou que deveria ser do jeito que você queria. Vamos supor uma pessoa que está conhecendo outra, né? E você acha que por você ser um bom rapaz, uma boa mulher, você acha que aquele primeiro encontro ele tem que ser maravilhoso, a pessoa tem que gostar de você, porque afinal de contas você é uma pessoa boa, decente, uma pessoa que tem ótimas qualidades. Mas aí acontece que a pessoa não se interessou muito e acabou se afastando. E você começa a se culpar. O que foi que eu fiz? O que eu poderia ter feito de diferente? Será que eu falei alguma coisa que desagradou? Será que eu deveria ter agido daquela forma? Você quer o tempo inteiro ter o controle de coisas que não estão sob o seu controle, até mesmo da responsabilidade que é do outro, da responsabilidade que é a outra pessoa que tem. E muitas vezes a pessoa não se interessou por algum outro motivo, porque ela mesma não estava em um bom momento, enfim. Isso acontece quando a gente olha, por exemplo, para a nossa vida e você se olha no espelho, você tem uma dificuldade de enxergar aquelas coisas que são reais. Vamos supor que você tentou emagrecer de todas as formas. Isso é muito comum mesmo. Você tentou emagrecer de todas as formas e não conseguiu. Aí a primeira coisa que você tenta fazer, digamos assim, é mudar o seu pensamento a respeito do desejo que você tinha. E você passa a dizer, mas eu tô feliz com o meu corpo. Eu tô feliz realmente com o meu corpo. E você é acima do peso, cansada, estressada, não dorme bem. Mas aí você começa a aceitar a ideia de que não, você tá feliz com o seu corpo. Isso é o que a sua mente criou diante da situação. É um fato subjetivo ali. Mas a realidade é essa. Você tá feliz mesmo quando você tá sozinha lá no seu quarto, que você vai pra frente do espelho e você se olha sem roupa. Você tá feliz mesmo com o seu corpo? Quando você veste um sutiã, quando você veste ali sua calcinha, sutiã, um biquíni e você se olha, você tá feliz de fato?
Ou essa é uma ideia que você criou na sua cabeça para tentar modificar um pouco a realidade? Você começa a dizer coisas para você que não são verdades, mas que naquele momento você acha que vai lhe aliviar. E uma forma da gente conseguir mudar a realidade é aceitar a realidade como ela é. E isso vale para todas as coisas da vida. Isso vale para você que quer mudar o seu corpo. Isso vale para você que muitas vezes quer começar a fazer uma atividade física. E aí, mais ou menos, né? Você olha ali no espelho, mais ou menos. Quero mudar uma coisinha aqui e ali. Todo mundo quer mudar alguma coisa, né? E aí, você vai querer fazer atividade física, mas você tem preguiça de ir pra academia. Então, na sua cabeça, você começa a colocar coisas. Vamos supor, mas eu não vou porque a academia fica muito longe da minha casa, é porque eu não tenho dinheiro para mensalidade, porque eu tenho criança em casa, né? Porque eu não, isso aí é difícil demais para mim. Esse treinar todo dia não dá para mim, não é para mim. Essa é a realidade das coisas, de fato, ou essa é uma desculpa que você está se dando porque você tem preguiça, porque você está acostumada com comodismo, né? Então, aceitar a realidade vai te ajudar a mudar um pouco mais. Então, a gente já tem que começar isso. Viver no imaginário é uma caverna, porque o mundo lá fora não é o mundo que existe na nossa mente. As ideias que você formula na mente, muitas vezes não são a realidade das coisas. E é por isso que você sofre, porque aquilo que você cria, muitas vezes não está se concretizando. Porque você, vamos supor esse desafio aqui. No desafio, nós não estamos fazendo nada extremista. Nós não estamos cortando tudo, mudando tudo de uma vez. Por quê? Porque isso é irreal. Não é possível você mudar do dia para a noite. É irreal você querer transformar todas as coisas de uma vez só. Aquela pessoa que pensa, hoje eu vou começar vou mudar minha alimentação, vou começar a treinar todos os dias, vou começar a ler, vou mudar minha casa, vou mudar isso, vou mudar aquilo. Essa pessoa, ela não vai passar uma semana e olhe lá, 2 dias. Por quê? A ideia que ela criou na cabeça é que vai mudar tudo, mas a realidade é que ela é uma pessoa preguiçosa, que não tem disposição para acordar de manhã, que não tem disposição para fazer o café da manhã, que não consegue fazer atividade física porque nunca treinou antes, não tem condicionamento. Então, vai ser difícil. E eu não estou dizendo isso para lhe afrontar, porque isso é a nossa realidade, de todo ser humano. Nós teremos dificuldades que serão desafiadoras mesmo, né? No início do processo, vai ser desafiador para você acordar mais cedo. Mas aí, ao invés de colocar para acordar 5 horas da manhã, você pode acordar 7, se você tiver como, né? Dormir um pouco mais, acordar 7 e organizar o seu dia a partir das 7. Por isso, coloquei um espelho gigante, todo dia vendo onde quero melhorar. Muito bem, Jéssica. E para namorar meu corpo a cada mudança mínima, arrasou. Verdade, Kézia, chega de desculpas. Cada pessoa, ela vai ter um momento do dia dela que vai ser melhor para ela fazer determinadas atividades. Eu ouvi a Kézia aqui, até lembrei. Ela gosta de treinar cedo, né? Para ela, treinar cedinho ali de manhã é melhor, ela começa melhor o dia, enfim. Para outras pessoas, pode ser à tarde, pode ser no horário de almoço, pode ser que o único tempo que você tem é à noite, mas aí você vai e o seu corpo vai mudando um pouquinho a cada dia. Então, a gente vai criando um mundo, a visão que a gente tem do mundo, a imagem e semelhança da nossa escuridão interior. Porque a gente está tão emocionalmente destruído, né? A gente vive no meio de tantos pensamentos mirabolantes na nossa mente, que a forma como a gente vê o mundo é a forma que a nossa mente imagina, e não como ele realmente é, né? E você vai criando essas inverdades a respeito da vida. Então, você vai se relacionando com as pessoas conforme as projeções que você faz dela. Então, você vê aquela pessoa que muitas vezes não está nem aí para você, mas ela lhe tratou bem uma vez.
E aí você pensa, nossa, mas ela é uma pessoa boa, né? Eu deveria, né? Vai dar certo comigo. E você fica querendo forçar a barra. Ou aquela pessoa que muitas vezes é um pouco, falando da questão da lentidão que nós falamos ontem, né? É uma pessoa um pouco mais lenta, aquele marido, né, que é um pouco mais lento, e você quer projetar nele a sua disposição em fazer tudo. Só que essa não é a realidade dele. E você se frustra. Por quê? Culpa dele? Nem sempre. Claro que ele tem a responsabilidade. Mas às vezes é culpa da sua projeção, da projeção que você criou. Ó, o dia começa a partir das 7. Então você pensa assim, mas ele deveria ser, mas ele não é. Então, essa frustração é uma projeção que você criou. Mas eu acho que aquela coisa deveria ser desse jeito. Então, isso é uma coisa que você acha e não como ela realmente é. Quando você reduz a sua expectativa diante das coisas, você passa a perceber que você não tem o controle de tudo. E, na verdade, quando a gente olha a nossa pequenez diante de Deus, né, porque o fato da gente achar que pode controlar tudo é porque a gente não entende de fato quem nós somos diante de Deus. Nós somos pobres, miseráveis, somos pessoas pecadoras e somos pessoas pequenas diante de Deus. Mas Ele, na sua graça, Ele nos ajuda a vencer todas essas questões. E a graça de Deus nos faz alcançar essas virtudes, né, que a gente quer, nos faz entender que nem tudo está no nosso controle e a gente começa a conseguir descansar mais nele, né, as nossas preocupações, as nossas ansiedades e entender que por mais que você se esforce, existem coisas que estarão fora do seu controle. A atividade física normal, Rosalina, o importante é que você consiga em outro horário. Querendo obrigar o pobre do Jefferson a gostar dos meus gostos. Porque tem que gostar, né? Tem que gostar, afinal de contas é o marido, né? E aí entra outra questão, que a gente também, a outra pessoa, ela precisa desenvolver uma maturidade para saber ter aquele equilíbrio de aceitar também a forma como você é. Mas esse aceitar não nunca confunda a paciência, a aceitação com letargia, que é o fato de você simplesmente aceitar e não se posicionar em nada. Isso aí já é errado, né? A gente fala no sentido de você não querer impor para o outro aquilo que deve ser, tirando a liberdade dele, né, de fazer certas coisas. Os estudos que você faz, tudo é projetado de acordo com aquilo que a sua mente cria, né? Então nós estamos vivendo uma irrealidade das coisas como elas são, e isso vai nos enfraquecendo, porque vai gerando expectativas em nós que não estão sendo satisfeitas, né? E a gente vê isso, a gente tem que ter essa preocupação das coisas que vão influenciar a nossa vida. As pessoas que estarão perto de nós, as pessoas que nós escolheremos, né, para educar os filhos de vocês, né, as pessoas, onde é que seu filho estuda, quais são os ensinamentos que ele está tendo lá, porque existem coisas que você não tem o controle, mas você pode escolher o ambiente em que vai estar, para isso melhorar um pouco mais, né, a situação, digamos assim. Então, todo juízo, tudo aquilo que é bom, né, e até mesmo aquilo que é mais doloroso, toda coisa que muitas vezes acontece na nossa vida que está fora do nosso controle, eles são coisas que são sofrimentos, como diz o Viktor Frankl, que trazem sentido à nossa vida, mesmo que agora a gente não entenda, mas lá na frente a gente vai entender um pouco mais. Então, se você está vivendo o seu corpo, as suas amizades, os seus relacionamentos conjugais, a partir daquilo que você projeta na sua mente, não daquilo que realmente provavelmente você não vai conseguir mudar. Porque isso depende de entender a realidade das coisas. A sua realidade hoje é o quê? Você está satisfeita com o seu corpo? Você está de fato feliz mesmo com o seu corpo? Ah, Jess, não estou. Eu estou me sentindo indisposta, estou me sentindo fraca. Eu não consigo me concentrar, não consigo ler um livro, estou com minha barriga enorme, estou sentindo muitas dores na coluna, dor no corpo.
Então pronto, você já entendeu que essa é a sua realidade. Então para de pegar os argumentos que vêm do mundo, das pessoas aí, de dizer, aceite o seu corpo como ele é, né? Aceite você como você. Para de pegar esse argumento, faz junto e começa a entender que você precisa mudar. E começa a colocar em prática. O que você precisa fazer hoje? Hoje eu vou começar a fazer atividade física. Vou começar a fazer do jeito certo. Então, separa ali 4 vezes na semana, 3 vezes na semana. Se você não consegue ir todo dia, não tem problema. Mas separa a quantidade de vezes que você vai poder ir e poder fazer e manter. E aos poucos você vai aumentando, né? Não corta tudo da alimentação, enfim. Então, todos nós erramos, né? Todos nós tomamos decisões erradas porque a gente acha que uma coisa seria como a gente imaginava e não era, né? E é por isso que a gente fica em lugares que não nos cabem, que a gente acha que vai conseguir mudar, né, aquela situação, aquela pessoa. Então, o que você pode fazer para entender a realidade como ela verdadeiramente é? Jéssica, tá, eu entendi que muitas vezes eu faço projeções da vida que não são a realidade. O que eu posso fazer para mudar isso? Para conseguir enxergar as coisas de uma forma mais madura. E um exercício muito bom que você pode fazer é o exercício de não reclamar. Um exercício que parece simples, mas é difícil para alguns, mas é o de não reclamar. Por quê? Porque quando a gente reclama sobre tudo, é porque a gente não quer aceitar que aquela coisa tinha que acontecer daquele jeito. Então, o carro quebrou no meio do caminho, você foi trabalhar e o carro quebrou e você ficou estressado e começou a reclamar. Mas foi você que quebrou o carro? Não foi um acidente, né? Foi ele que, enfim, aconteceu o que tinha que acontecer. Então não reclame. Passe a entender que determinadas coisas estão fora do nosso controle. E essas coisas que estão fora do nosso controle, elas vêm para nos ensinar alguma coisa, de alguma forma. Desse jeito, você vai começar a entender que a vida não é do jeito que você acha que tem que ser, mas sim do jeito que ela realmente deveria acontecer. Se uma pessoa te magoou, né, mas me magoou profundamente, então, e foi injusto, você não vai pagar essa injustiça com outra injustiça. Você não tem o direito de pagar uma injustiça com injustiça. Aceite a realidade como ela é, se possível, converse e tudo mais, né? Mas pare de ficar reclamando, pare de querer contar para o mundo inteiro, né, que aquela pessoa lhe magoou profundamente e aquela pessoa destruiu sua vida. Pare de querer que todo mundo veja o outro como mal e você como boa. A gente tem uma mania de justificar os nossos erros em cima, tentando denegrir os outros. Então, isso é uma imaturidade muito grande. Um imaturo, ele tem a percepção da realidade tão irreal que ele vive em 2 extremos. O primeiro extremo, se uma coisa dá certo, deu certo uma coisa na vida dele, ele já faz uma projeção muito positiva do futuro e ele acha que os bons ventos estão chegando, né, e tudo mais. Ele se encanta demais com aquilo ali. Agora, se uma coisa dá errado, ele já pensa no outro extremo. Nada dá certo pra mim, eu nunca consigo nada, eu sou um erro, eu sou muito ruim, eu sou ruim em tudo que eu faço. Ele gera uma tempestade no copo d'água. Essa é a realidade? Não. Errar faz parte da vida de todo ser humano. Aquela pessoa que passou um mês treinando tal e não conseguiu emagrecer. Não conseguiu ganhar massa magra. Mas você está fazendo de fato o que tinha que fazer? Ou você deu o seu jeitinho, você mudou, você fez o ajuste igual você achava que tinha que ser. Aí você passa a reclamar. Ou então você está fazendo tudo certinho. E aí, de certa forma, acaba não conseguindo porque o seu corpo não está funcionando bem, o seu corpo está precisando de uma mudança, né, para acontecer. Você precisa aumentar o seu metabolismo, você já tomou muito remédio para emagrecer na vida, você desregulou suas taxas hormonais. Então, o primeiro mês pode ser que seja difícil para você emagrecer.
Então, para de reclamar e continua fazendo o que você sabe que precisa fazer. Nós temos uma facilidade muito grande para trazer... sabe aquela questão, só voltando aqui para contextualizar, que nós falamos ontem? A gente está quase encerrando. Nós falamos ontem sobre que até os 25 anos a gente cria conexões neurais, né? Que é a neurogênese. Então a gente cria conexões neurais, tem mais facilidade para isso. E depois dos 25 você não cria mais. Agora é neuroplasticidade. Então agora o seu cérebro pode mudar? Pode, mas depende de uma capacidade sua de mudar. Aquela pessoa que ao longo da adolescência, que a maturidade ela começa desde sempre, mas ao longo da adolescência ela precisa começar a amadurecer, ter mais responsabilidades, e ela não conseguiu, né? Ela chegou ali nos 25, que encerrou a formação neural, ela não conseguiu ser mais madura, ela chega na idade adulta cheia de medos infantis. Então, por que medos infantis? Foram medos que não foram trabalhados ao longo da vida. Então, você pode perceber que essa pessoa é aquela pessoa que ela tem medo de falar em público. É um medo infantil. É um medo que não condiz com a realidade. Por que você tem medo de falar em público? É aquela pessoa que tem medo de fazer as lives aqui no Instagram. É uma pessoa que tem medo de montar um negócio e não dar certo. Ela nem tentou, mas ela tem medos mais infantis, que ela acha que não vai dar certo porque ela se sente tão incapaz que acha que aquilo ali não é para ela, né? Então, essa pessoa, ela não vive na realidade, porque a realidade é que se você trabalha com diligência, com competência, se você busca novas estratégias, se você busca alguém para lhe ajudar, em algum momento você vai conseguir achar uma estratégia para melhorar de vida. Não estou falando para você ficar riquíssima, milionária, né? Nem todo mundo vai ficar, mas para você melhorar mesmo de vida. Para você conseguir ter um corpo legal, bonito, você vai precisar do jeito certo. Você vai precisar treinar do jeito certo, das combinações certas. Você vai precisar seguir um plano alimentar. Você vai precisar regular sua rotina de sono. Então, existe uma realidade por trás das coisas, né? Então, aquela pessoa que é madura, ela vai ter esses traços de personalidade que vão definir se ela realmente é uma pessoa mais madura ou não. E a vitimização, que a gente sempre fala que as pessoas são muito vitimistas, né? E de um modo geral, nós temos uma facilidade muito grande para a autocomiseração, de se sentir uma coitadinha, porque aquilo ali não deu certo para mim, né? Então, eu me sinto uma coitadinha. Nem sempre essa vitimização é um mimimi. Você, muitas vezes, de fato, pode estar precisando de ajuda. De uma ajuda com um psicólogo, né, com um psiquiatra, alguém que possa te ajudar a perceber a realidade como ela é. Quando uma pessoa passa por casos mais extremos de fome, né, passar fome é bem complicado, passa por relacionamentos muito abusivos durante muito tempo, não teve uma mãe, não teve um pai presente, tudo isso vai afetar a percepção que ela tem sobre a vida. Então, se você não consegue mudar sozinha, talvez seja o momento que você precise de alguém para te mostrar qual é a realidade das coisas, né? Nós precisamos enxergar a vida do jeito que ela realmente é. Fazer uma interpretação mais realista do que as coisas são. E aí o autor fala assim: nossas reações subjetivas podem estar em maior ou menor conformidade com a realidade objetiva. O imaturo se preocupa mais do que o necessário ou considera um único prognóstico positivo como sinal absoluto de que coisas maravilhosas vão acontecer. Ele transforma montanhas em cupinzeiros, transforma cupinzeiros em montanhas. O imaturo também tem dificuldade para discernir aquilo que está fora ou não do seu controle, seja acreditando que não pode influenciar aquilo que está ao seu alcance, seja achando que pode mudar aquilo que não está ao seu alcance. Então, a live de hoje é para a gente pensar o seguinte:
qual é a vida que você está vivendo? É a vida que você criou na sua mente, fora da realidade? Ou é a vida de fato como ela tem que ser? Porque uma coisa é certa, você pode imaginar uma vida, um futuro, relacionamentos, do jeito que você imagina na sua cabeça. Mas a realidade, ela não vai mudar porque você imagina dessa forma. E você pode ser engolido por ela. Se você não abrir os seus olhos e perceber aquilo que de fato está acontecendo como deve ser, você pode ser engolido pela realidade, porque ela não vai mudar por causa de você. O tempo não para por causa de você, o tempo não muda por causa de você, as pessoas não irão mudar por causa de você, né? O seu corpo não vai mudar só porque você pensa em mudar, os seus relacionamentos não irão ser melhores só porque você quer que seja assim, né? Mas quando você age de forma que condiz mais com a realidade, aí as coisas começam a mudar. Então, como que eu vou agir de forma que condiz com a realidade? Voltando, só pra gente fechar. Quem tiver alguma pergunta, pode mandar aí, viu, pessoal? Pergunta, comentário. Que às vezes eu fico falando aqui, falando. Mas só pra gente finalizar, aí tem aquele exercício de não reclamar, né? De você parar pra observar um pouco mais a vida e perceber que nem tudo tá no nosso controle. Mas, voltando para aquela questão que nós falamos, de quando uma pessoa está conhecendo outra, né? Até esqueci o que eu ia dizer. Sim. Aí ela começa a conhecer a pessoa e começa a ficar ali, né? Tem gente que fica, né? 2, 3, 4 meses e a pessoa nunca se posiciona. Você quer um relacionamento sério, a pessoa não quer, né? E aí você fica ali. Aquele relacionamento está acontecendo na sua cabeça. Que se o outro quisesse, já tinha se posicionado, né? Já tinha dito e tudo mais. Só que você acha que é a realidade. Vai ficar gravada, Amanda. Você acha que é a realidade. Então, aquela pessoa tá ali convivendo com você e aí você resolve se posicionar e dizer, e aí, o que tá, né? O que estamos? Que hoje em dia as pessoas estão assim, né? Nesse nível. O que temos, né? E aí a pessoa fala assim, eu acho que vai ficar só na amizade depois de ter ele enrolado durante alguns meses. Vamos ficar só na amizade e tal. Tudo bem. Ali a pessoa se posicionou e disse que não queria. Só que você imagina que ainda pode existir um jeitinho de dar certo. Então você fica insistindo. Você fica lá achando que se você agir de tal forma, aquela pessoa vai mudar. Só que aquilo ali é a realidade imaginativa, o que está na sua cabeça. A realidade de fato é que esse relacionamento não existe e não vai existir. Pelo menos não nesse momento. Eu vejo muito isso na academia. Vou contar um caso de uma pessoa que ela entrou no MCI, que o MCI é o meu método, para quem não me conhece aqui, né? O método Corpo Ideal. Ela queria muito engravidar, queria muito ter filho e tal. E o médico falou para ela fazer atividade física, porque ela precisava disso para fazer o corpo dela funcionar bem, etc. Desculpa. E tudo bem, ela entrou. Aí ela começou, mas é que eu tô viajando. Chegou de viagem, voltou pra academia e quando foi um dia eu encontrei ela na academia. Aí ela tava fazendo um treino que eu vi que não era o meu, porque eu jamais passaria um exercício daquele. E eu vi que não era o treino. Eu vi que ela tava fazendo um treino bem, sabe, assim, meio bocazinho. E no caso dela, o treino do MCI, ele faz uma regulação hormonal dentro do corpo. A gente faz ajustes que faz com que o seu corpo volte a funcionar bem. Então isso seria benéfico para o caso dela, que queria engravidar. E foi o que já aconteceu com várias alunas, né? De que não estavam conseguindo engravidar, mas depois que o corpo voltou a funcionar bem, elas conseguiram. Óbvio que não é todo mundo que é assim, mas de um modo geral, o exercício, né, uma boa rotina alimentar, faz com que o seu corpo volte a funcionar bem, preparando para a gravidez. E aí quando eu vi que ela não estava fazendo os meus exercícios. E aí eu conversei com ela, né, eu vi que ela ficou assim meio constrangida. E ela falou, não, é porque eu tô começando aqui devagar.
eu vou fazer aqui do meu jeito por enquanto e tal. Eu falei pra ela assim, no final, ó, eu preciso ser realista com você. O seu objetivo, ele vai muito além do que ter um corpo bonito, que você vai ter, é consequência. Mas o seu objetivo é um sonho, sabe? De querer ter um filho, de querer... É um bem maior. E você não vai conseguir isso fazendo essa elevaçãozinha pélvica, sabe? Com um pezinho aqui, fazendo um exercíciozinho aqui, outro ali, bem de boa. Você não vai conseguir. A realidade, na cabeça dela, ela estava se enganando, achando que aquilo ali era melhor que nada. Porque na vida a gente pensa assim, é melhor que nada. É melhor que nada seguir esse treino do jeito que eu estou seguindo. Só que no final das contas, o melhor que nada, ele vai continuar sendo um nada. Porque você não vai mudar. Você vai continuar do mesmo jeito. Aceitar a realidade de que você está se sabotando, que você está se vitimizando, que você está deixando o tempo passar, vai fazer com que você acorde e perceba. Agora eu vou mudar, é isso que eu preciso fazer, então eu vou fazer. São 30, 40 minutos do meu dia. Então é isso que eu vou fazer. Mesmo que isso doa em mim, e vai doer, o processo de mudança vai doer na nossa vida, mas é isso que eu preciso fazer. Então faça o que você precisa fazer. Essa é a realidade. Se você não viver na realidade, você vai ser engolido por ela. Mas não adianta a sua mente criar algo que você imagina que tem que ser e você seguir aquilo ali, sendo que não é o certo. Isso vale para tudo na vida, tudo na vida. Ah, eu quero comprar uma casa, mas não tenho um centavo. E também não estou fazendo nada para conseguir um emprego melhor, conseguir aumentar, ter uma renda extra, né, sei lá, fazer algum financiamento, economizar. Então, na sua cabeça, você imagina uma coisa boa, mas a realidade é que você precisa se mover mais. A nossa vida, ela precisa estar em constante movimento, porque senão a gente adoece. É por isso que muita gente tem depressão. Eu sei que a depressão, ela pode ser fisiológica. A depressão, ela tem questões também de ter deficiências no seu corpo, você acaba, né, ficando um pouco tendo essas questões. Mas a maioria das pessoas que tem depressão, muita gente, são porque essas pessoas não conseguem ver sentido na vida delas, porque elas não conseguem entender como funciona a dinâmica da vida. A dinâmica da vida não é coisas boas o tempo todo, sabe? A vida, ela acontece de um jeito que foge do nosso controle. A vida vai ter mais problemas muitas vezes do que coisas boas, né? Só que a perda de um pai, a perda de uma mãe, a perda de um filho, que eu acho que é pior até do que perder um pai. Não sou mãe, mas acho que deve ser muito difícil para uma mãe perder um filho, né? Ele morrer antes dela. Essas coisas, a perda de um emprego, tudo isso faz com que a gente vá perdendo um pouco a percepção de que não é contra você que a vida está acontecendo. Ela simplesmente está acontecendo. E do mesmo jeito que pode vir algo ruim para mim, pode vir para você. Do mesmo jeito que pode vir algo bom para mim, pode vir para você. Mas por incrível que pareça, as pessoas mais felizes são as pessoas que mais sabem sofrer. As pessoas mais felizes são aquelas pessoas que passaram um perrengue danado na vida e hoje elas sabem viver sem ficar reclamando de tudo. Elas sabem que faz parte. E ela tenta de um jeito mudar. É tanto que a gente olha para os nossos... A nossa mãe, né? A minha mãe, ela tem uma série de reumatismo, artrose, né? Uma série de doenças articulares que as articulações dela ficam muito sensível, que incha, né? E tudo mais. E ela sentia muita dor. Sempre sentiu muita dor no corpo, sempre sentiu muito desconforto. E eu ficava pensando como que ela, nessa situação, conseguia fazer as coisas que ela faz. Que as minhas irmãs ganharam bebê, né, e tudo mais.
E ela sempre estava lá ajudando. Às vezes minha irmã cansada, com sono, que é natural, né, quando o bebê nasce ali. Mas às vezes minha irmã fala assim, mas eu não consigo fazer almoço, cuidar de bebê, ajeitar a casa, porque realmente é muita coisa. E aí a minha mãe consegue. Mesmo com o corpo cheio de dor. Ela cuida do bebê, ela arruma a casa, bota o menino para dormir, dá banho no menino, ainda cuida da minha irmã. Então, mesmo sentindo dor no corpo. Ela tá passando por um sofrimento ali? Tá. Mas ela entendeu que existe um sentido maior. Qual é o sentido ali para ela naquele momento? É o amor que ela tem pela filha, é o amor que ela tem pelo neto. O Viktor Frankl fala no livro dele O Sentido da Vida que existem 3 formas de você encontrar sentido na sua vida. E essa forma está linkada com o espiritual. Ou seja, não é possível você ver sentido se você não souber quem você é e para onde você vai. E a gente só sabe isso quando a gente conhece quem é Deus. Quem nos criou. Para onde a gente vai depois daqui, né? Depois que eu morrer e tudo mais. Então, quando eu conheço Deus, eu entendo o sentido da minha vida. Mas, para didaticamente nos ajudar a entender o sentido da vida, existem 3 coisas. A primeira é você ser capaz de amar alguém profundamente, não um amor no sentido de você se sentir bem com aquele sentimento. Que óbvio que ninguém aqui é Madre Teresa de Calcutá, a gente vai querer receber um amor em troca, tal. Mas quando você ama alguém verdadeiramente, você tem um senso de sentido da vida maior. Você vive por aquela pessoa também. Você tenta se cuidar pelos seus filhos. Você tenta se cuidar pelo seu marido, né? A segunda coisa é o seu ofício. Quando você arruma um ofício, um trabalho, algo que você trabalha bem naquela coisa, aquilo ali dá sentido na sua vida. Quando você começa a construir algo, por exemplo, é estar aqui, eu poderia muito bem não estar fazendo essas lives todos os dias. Poderia estar descansando e vendendo o MCI sem precisar vir aqui todos os dias. Mas para mim isso traz sentido. Isso me dá um motivo para querer trabalhar mais, para querer acordar de manhã e estudar, para ir dormir à noite e pensar amanhã o que eu vou fazer, né, para as meninas, como que eu vou fazer esse treino. Então, você precisa encontrar na sua vida algo que você goste de fazer e que seja útil para outra pessoa, né? Então, o segundo é o ofício. E o terceiro é o sofrimento inevitável. Existe o sofrimento evitável, então é burrice você permanecer nele, mas existe o sofrimento inevitável, que é aquele sofrimento que você não escolheu passar por ele, mas você está passando. Esse sofrimento, se você não escolheu passar por ele, né? Ele é um sofrimento mais profundo, mas você está passando, saiba que esse sofrimento, ele tem um sentido para a sua vida. Se você não entender agora, lá na frente, você vai entender. Você vai se tornar mais forte, você vai se tornar referência para outras pessoas. É agradável estar do lado de gente que sabe viver, de gente que não reclama de tudo. Você quer compartilhar a sua vida com aquela pessoa que você pensa assim, meu Deus, ela tem uma experiência muito boa, eu preciso ouvir ela falar, eu preciso aprender o que ela faz para ser assim, né? A Drica colocou assim, eu não tenho 1/3 da disposição da minha mãe. Eu também não tenho. Confesso que eu não tenho. Minha mãe, assim, ela tem uma disposição que eu fico encabulada. Como é que pode, né? Ela... tantas coisas, tanto sofrimento em várias áreas da vida e ela permanecer lá, né? Às vezes relacionamentos ruins e a pessoa continua ali sorrindo, né? A pessoa continua tendo algum motivo, ela sabe que existe outro motivo para continuar vivendo. E para finalizar de fato, que eu falei faz hora que eu falei para finalizar, né? Mas agora para finalizar mesmo, nós temos domínio pela nossa mente. Nós temos domínio da nossa mente. E você pensa assim, Jéssica, eu acho que eu não tenho, é muito difícil. Você tem domínio da sua mente. Nós somos capazes de controlar os nossos pensamentos. Então, se a sua mente está divagando
entre as ideias que você cria, né, ali, de forma aleatória e tudo mais, e entre a realidade das coisas, você para e pensa, não, não é isso. A verdade não é essa. Então, se você fica imaginando, a pessoa te magoou, e aí você fica imaginando, mas ela fez isso por conta disso, eu tenho certeza que era aquela coisa, você cria histórias na cabeça. Sendo que você nem sabe se essa é a realidade, você para e pensa, não, isso é o que eu estou pensando, mas não é o que de fato aconteceu, porque eu nem sei da história. Eu nem conheço aquela pessoa, eu não convivo com ela. Se você tem alguma dificuldade na vida e sua mente fica divagando, controla os pensamentos e bora seguir a nossa vida, vivendo a realidade como ela tem que ser, né? Então é isso, gente. Hoje à noite nós teremos uma live com o cabeleireiro, Salatiel. Já até arrumei meu cabelo, vai já suar lá na academia. Mas nós vamos fazer uma live com o Salatiel. Ele vai ensinar um cronograma capilar, vai ensinar como cuidar dos cabelos em casa. Eu vou mandar recomendações de produtos lá no grupo. Hoje eu vou começar a mandar as recomendações, porque as recomendações serão de acordo com as lives vão acontecendo. Ontem teve a nutricionista, eu vou mandar. Hoje vai ter o cabeleireiro, então eu vou mandar os produtos, vai ser bem legal. As desculpas acabaram, dormi todo dia antes das 22 para acordar cedo. Muito bem, arrasou, Késia. Obrigada, Simone. Aprendi a cuidar do meu cabelo cedinho. Toda vez que eu ia no salão era uma facada, aí eu só corto o cabelo no salão, às vezes vou hidratar, mas de um modo geral eu cuido em casa. Então, pessoal, beijos, até hoje à noite. Se não me engano, a live vai ser às 20 horas, eu vou confirmar, porque é tanta live que eu anotei. Às 20 horas eu aguardo vocês, peço que vocês compartilhem essas lives, que vocês comentem, porque essa é uma forma do Instagram entregar para mais pessoas, né? Então, agradeço muito a participação de vocês. Contem comigo, mandem as dúvidas lá no grupo e vamos que vamos. Bora que esses 33 dias prometem. Disciplina, arrasou. Jéssica, eu vou até cachear o meu hoje. Quem não sabe, a Jéssica sabe cachear, que a Jéssica sabe arrumar cabelo, fazer maquiagem, unha. Mas quem não sabe cachear, eu vou ensinar também. É muito fácil, muito simples, rápido, prático. Cheiro, fiquem com Deus. Foi muito bom ter vocês por aqui. Amanhã, meio-dia, estaremos de novo. E hoje à noite também. Essa semana vai ser um pouco mais intensa. Que nós vamos ter a live todo dia, de manhã e à noite. Semana que vem vai ser mais de boa. Vai ser só meio-dia e algumas vezes à noite. Beijos, fiquem com Deus. Quero ver as fotos, Simone e Jéssica. Me marquem. Quem for cuidando do cabelo, arrumando o cabelo, fazendo essas coisas, eu quero que vocês me marquem aí pra gente ver quem é que tá colocando em prática. Cheiro, tchau, tchau. Não, eu achei que eu tava desligando, eu tava compartilhando a live, olha. Tchau.